Já parou para pensar se um sonho pudesse, de repente, trazer o projeto completo de uma sociedade ideal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre exatamente isso. Uma utopia que nasceu no subconsciente de alguém e a vida que serviu de inspiração para ela. A pergunta central que essa história coloca é bem provocadora, né? Será que a mente humana, enquanto a gente dorme, é capaz de projetar uma sociedade inteira, nos mínimos detalhes? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Então, para começar, a nossa jornada vai direto para dentro desse sonho. Bem-vindos ao que foi chamado de o Grande Casarão. Tá, mas o que era esse tal de Grande Casarão? Imagina uma instituição gigante, autossuficiente com 1.000 km² de área, toda projetada para resolver todas as necessidades de uma sociedade. Saúde, comida, educação, moradia, tudo. Absolutamente tudo num lugar só. E a organização, gente, era uma coisa impressionante. O casarão era dividido em 10 pavilhões e cada um tinha uma função essencial. Dá uma olhada. Administração, saúde, educação, tinha até um setor comercial e de segurança. Era basicamente uma sociedade inteira com sua própria burocracia, planejada nos mínimos detalhes. E tudo isso num sonho. E essa lógica metódica se aplicava a tudo. No restaurante O Grande Seara, por exemplo, o sistema para acabar com a fome era super claro. Quem morava na região e precisava recebia um cartão verde com acesso permanente. Quem era visitante ganhava um amarelo, que valia por 5 dias. E depois? Depois do prazo, a pessoa recebia uma passagem para voltar para sua cidade. Uma solução super organizada para um problema social enorme, tudo pensado durante o sono. Bom, a gente já viu os detalhes incríveis do sonho. Mas aí fica aquela pergunta no ar, né? Quem é que poderia imaginar um mundo tão complexo? Quem é a mente por trás dessa visão toda? A complexidade é tanta que a gente começa a especular. Quem sonharia com uma coisa assim? Um urbanista? Um político? Quem sabe um sociólogo? Mas a realidade é bem mais surpreendente. O sonhador era um senhor de idade, um homem simples, de poucos recursos, com várias ambições que ele nunca conseguiu realizar na vida. E é exatamente aqui que a história fica fascinante, nesse contraste entre a grandiosidade da visão e a simplicidade de quem a teve. É isso. Toda aquela estrutura, toda aquela organização era o sonho dele. Um universo inteiro dentro da mente de um homem comum. Agora vamos sair um pouquinho do sonho para conhecer a realidade desse homem, porque a vida real dele é a chave para a gente entender de onde veio uma visão tão poderosa. Bem longe daquela utopia organizada do casarão, a vida real dele era o oposto. Era uma vida marcada por dificuldades financeiras e principalmente pela falta de oportunidade de estudar. Tem um número que resume bem o peso dessa realidade: 10. Ele teve 10 filhos. Uma responsabilidade que o forçou a largar os estudos para conseguir sustentar a família toda. O grande conflito da juventude dele era justamente esse. De um lado, a necessidade de trabalhar à noite para sobreviver. Do outro, uma vontade enorme de estudar mesmo caindo de sono. É obrigação financeira contra a ambição pessoal. Um dilema que acabou definindo a vida dele. Mesmo na vida real, os sonhos dele eram grandes. Ele queria muito viajar pelo país, numa espécie de viagem de instrução. Chegou a tentar realizar isso 2 vezes, mas falhou. O motivo? Disseram que era por falta de preparo intelectual. A educação que ele não pode ter virou uma barreira constante. Mas a esperança, essa ele nunca perdeu. Isso nos leva direto para o coração dessa história toda, que é a conexão entre as lutas da vida real dele e a filosofia principal do sonho que ele teve. Olha que interessante, mesmo obrigado a largar a escola, a sede de conhecimento dele nunca acabou. A citação é muito reveladora. Porém, nunca deixou de consultar livros colegiais nas horas de folga. Aquele desejo da juventude continuava ali, bem vivo. Essa crença pessoal dele, que foi criada ali no meio da dificuldade, se transformou no pilar da sua utopia. A frase mais importante do sonho dele resume tudo: sem a educação das crianças, não se tem um povo feliz. E aí a gente vê como o sonho resolve ponto por ponto os problemas que ele teve na vida. Lá no casarão, a educação era o braço forte com prioridade máxima na verba. O sistema ia do jardim de infância até a universidade, oferecia curso noturno para adultos e ainda amparava crianças abandonadas. É basicamente a solução perfeita para as barreiras que ele nunca conseguiu superar. E finalmente a gente chega ao fim do sonho e a sua mensagem. O que será que acontece quando o nosso sonhador acorda?
O despertar é um momento super-humano. A esposa dele o acorda, muito preocupada, dizendo algo como: "Pensei que você ia morrer, não queria acordar de jeito nenhum." Isso mostra o quanto ele estava imerso, completamente consumido por aquela visão. Mas a reação dele não é de susto, pelo contrário. Ele responde para ela que pela primeira vez tinha tido um sonho bom e animador. Para ele, não foi um pesadelo, mas sim uma fonte de esperança. No fim das contas, o sonho não era uma fuga da realidade. Era uma confirmação das suas convicções mais profundas. Uma afirmação poderosa sobre o poder que o conhecimento tem de transformar, servindo de incentivo para ele mesmo e de inspiração para todos nós. E essa história nos deixa com uma reflexão final. Talvez as visões mais poderosas não nasçam do que a gente tem, mas sim do que nos falta. Não da perfeição, mas da nossa luta. O que nos leva a pensar que grande visão pode estar nascendo agora mesmo das nossas próprias batalhas.